Oi, como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, aqui é a professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir o nosso conteúdo de hoje. E hoje esta é a aula 28, nossa última aula, aula de revisão e avaliação. Então, peço que você já deixe esse material aberto aí, suas anotações, certo? Fiquem bastante atentos. And let's start. Bem, para a gente iniciar a nossa revisão de hoje, vamos começar aqui com a nossa convidada especial, né? A nossa personagem Victoria. E nós temos um tópico para relembrar. Olha aqui a pergunta. Can she dance ballet? Can she dance ballet? A Victoria, pelos passinhos que ela veio chegando aqui conosco, toda linda, toda bela. E aí, can she dance ballet? Ela consegue, ela tem essa habilidade, ela pode, ok? Então, nós estamos relembrando o verbo modal can para falar sobre habilidades, right? Então, vamos dar uma olhadinha aqui junto comigo, um pouquinho mais sobre esse verbo modal. Então, olha só. Nós acabamos de ver uma pergunta a respeito da Victoria. Can she dance ballet? Ela consegue, ela pode dançar balé? Então, nós vimos o exemplo de uma frase na forma interrogativa, utilizando o verbo modal can. E para a gente poder fazer uma pergunta utilizando este verbo modal, nós precisamos dos seguintes elementos. Então, acompanhe junto comigo. Primeiro elemento, na ordem, né? Como vocês puderam verificar. Então, este é o primeiro elemento, certo? É o number one. Então, can. Este é o primeiro elemento que eu vou utilizar para fazer a minha pergunta, utilizando o verbo modal can. Tudo bem? Então, lembre-se que esta é a ordem. Quero fazer uma pergunta utilizando can. Então, ele vem em primeiro lugar. Tudo bem? Vamos ao próximo elemento. Acompanhe comigo. O próximo elemento, o number two aqui, né? Number two. Já foi o primeiro, né? É o subject. O que é subject, teacher? Subject é o sujeito, seja ele o pronome pessoal, I, he, she, it, we, you, they, ou seja o nome, não é? Maria, Pedro, João, the dog, the cat, the city, the table, não importa, este é o sujeito, tudo bem? Então, essa é a ordem. Primeiro can, depois o sujeito, em seguida, nós temos mais um elemento. Acompanhe. O próximo elemento aqui, ó, third element, terceiro elemento na ordem da minha pergunta com o verbo modal can, é o verbo principal, que no caso ele vai indicar a ação que a pessoa, né, está realizando. Tudo bem? Então, já que é uma pergunta, né, eu preciso de um último elemento para poder finalizar minha pergunta, que é a question mark, né, o ponto de interrogação. É a question mark. Então, esses três elementos são os que eu preciso para a gente poder fazer uma pergunta com o verbo modal can. Can, depois o sujeito, subject, verbo principal e fechou com o meu question mark. Tudo bem? Vamos acompanhar aqui comigo alguns exemplos, não é? De mais perguntas com o verbo modal can, não é? Na forma interrogative. Então, aqui, ó, os três elementos estão aqui para vocês relembrarem, né? Sempre. E aqui ó, os exemplos, as frases. Então, aqui a imagem fala sobre um garotinho, que é o Thomas, ok? E a pergunta a respeito do Thomas é a seguinte: Can Thomas draw? A palavra draw é um verbo que significa desenhar. Então, aqui eu tenho uma pergunta a respeito dele, né? O Thomas consegue, ele sabe, ele tem a habilidade de desenhar, né? Para a idade dele, sim, né? A criança, dependendo da sua idade, ela vai fazer o desenho de acordo com a sua idade, certo? Então, consegue sim, ok? Então, can Thomas draw? Primeiro elemento ali, ó, can. Depois, quem é o sujeito? Subject, o Thomas, ok? E aqui, por último, fechando, o terceiro elemento é o draw, que é o verbo principal e o meu ponto de interrogação, tudo bem? Can Thomas draw? O Thomas consegue desenhar, right? Vamos ver mais outro exemplo.
Aqui você pode observar, né, uma menininha sentada, né, toda na postura ali ao piano, certo? E a pergunta é a respeito dela. E ela tem um nome. Essa garotinha chama-se Martha. Então, can Martha play the piano? Can Martha? Então, essa garotinha play the piano. Novamente, a gente pode observar na sequência os três elementos. Então, primeiro lá na frente o can, depois o subject, que é o nome Martha, e o verb. Qual é o verb? Play. O verbo play, lembre-se que ele é multi, né? Ele tem vários significados. Neste caso, neste contexto, ele é tocar instrumentos musicais, não é? Então, no tocar o quê? Tocar piano. Então, que Martha play the piano? Martha consegue, sabe, tem habilidade de tocar piano, ok? Então, novamente, vocês viram aqui na ordem os nossos três elementos para formar uma frase na forma interrogativa com o modal verb can. Vamos ver mais um. Agora a nossa pergunta é em relação aqui, não é? Esses amigos, né? Ou eu acho que uma família, um grupo, né? Estão todos aqui na bike, né? Andando de bike. A pergunta a respeito deles é a seguinte, ó. Can you ride a bike? Can you ride a bike? Você sabe, você consegue, você tem essa habilidade? No caso, o you aqui é plural, né? Tem várias pessoas, né? Vocês conseguem, vocês sabem, vocês têm a habilidade de andar de bike, né? Andar de bicicleta? Então, novamente, vocês observam a nossa ordem aqui dos elementos para a pergunta, ó. Primeiro, lá na frente, o can. O sujeito, quem é? You, certo? O verb, ride, né? Que o verbo ride pode ser tanto ride a bike, andar de bicicleta, como ride a car, né? Dirigir um carro, ou ride a motorcycle, né? Andar de motocicleta, ok? Ou andar de moto, dirigir moto, alright? Então, observem os três elementos aqui e fechando o meu question mark, né? Meu ponto de interrogação. Bom, vimos todos os elementos que a gente precisa para fazer uma pergunta, ok? Agora, a gente vai ver as possibilidades de resposta, que são duas. A gente vai ver as short answers, que são as respostas curtas, e a gente vai ver um outro tipo depois também, ok? Vamos ver como é que a gente responde, né? Fazer uma resposta curta quando tiver uma pergunta com can. Então, a pergunta aqui é for you. Can you dance Zumba? E aí, você aí que está me assistindo, student, teacher também, can you dance Zumba? Você sabe, você consegue dançar Zumba? Bom, se essa pergunta fosse para mim, eu ia responder não, né? Mas a gente pode também dizer que sim. Quais são os elementos para dizer sim? Primeiro, yes, depois o sujeito, que é I, né? Já que a pergunta está diretamente para você, então tem que ser eu, não é isso? Aqui, can, fechando a resposta afirmativa. Resposta negativa, observe. Primeiro elemento é o no, significa não. Novamente o sujeito, né? I, que é eu. E a palavra lá no final, can't, que significa não posso, não consigo, não sei. Tudo bem? No, I can't. No, I can't. Então, os três elementos, tá? Como fosse pergunta também, né? Na pergunta, três elementos, a mesma coisa na short answers, certo? Então, yes ou no, o sujeito, no caso é I, eu. E para yes, eu coloco can no final. E para o no, eu coloco can't. Tudo bem? Acompanharam aí? Vamos ver agora long answers, respostas um pouco mais longas. Não é tão longa assim não, só um pouquinho mais. A mesma pergunta, can you dance Zumba? Observe. Então, a resposta afirmativa você completa como se fosse a pergunta aqui, ó. Yes, sim, I can dance Zumba. Eu consigo, eu sei, eu posso dance Zumba, dançar Zumba. Então, é bem parecido aqui com a pergunta, né? Então, eu só complemento, sim, eu consigo dançar Zumba. Né? Então, você só acompanha aqui a pergunta da pessoa, né? Eu consigo dançar Zumba, ok? Resposta negativa, também a mesma ideia, né? Só lembrar aqui da pergunta. No, I can't dance Zumba. Não, eu não consigo, que é a palavra can't, dance Zumba, dançar Zumba, ok? Eu só fiz repetir aqui a pergunta que a pessoa fez, né? No caso aqui, o verbo e o complemento. Não, eu não consigo, né, dançar Zumba. No, I can't dance Zumba. Ou affirmative,
Yes, I can dance Zumba. Right? Vamos exercitar aqui junto comigo um pouquinho? Let's check it here. Agora, olha só, você tem o verbo aí cook, que é o meu verbo principal. Vamos fazer uma pergunta com este verbo. Então, a gente vai fazer primeiramente com base aqui nessa imagem, olha só. Esta garota tá com uma cara bem, né, triste, olhando para esse pão todo tostado aí. E aí, vocês acham que ela consegue cozinhar, que é a palavra cook? Vou fazer a pergunta primeiro, né? Então, o primeiro elemento é o can, é isso? Ela, que é a palavra she, certo? Can she? E o verbo principal é o cook, ok? Can she cook? Ela consegue, ela sabe, ela pode cozinhar? Bom, pela imagem, a gente vai dizer o no, não é isso? Então, como é que eu faço? No, depois o she, e aí eu fecho com o can't, né? Pela minha imagem, pelo que eu estou observando aqui na imagem, ela não consegue. Se fosse afirmativa, eu colocaria o yes, o sujeito que é ela, né? She, e o can. Sim, ela consegue, ela pode, ela sabe. Right? Se eu fosse complementar a resposta, um pouquinho mais longa, eu diria no, she can't cook. E a afirmativa, yes, she can cook. Vamos ver mais uma outra frase, acompanhe comigo. A próxima frase, o meu verbo é paint, que é o verbo pintar. Então, você tem, né, esses jovens aqui, certo? Estão pintando, né? Estão com a paleta aqui nas mãos, né? Prontos para pintar. Vamos perguntar, então, fazer a pergunta. O primeiro elemento é qual? Can, depois o sujeito. Vou colocar eles ou elas, né? They. E o verbo principal, que é o paint, ok? Eles sabem, eles conseguem, eles podem pintar? Pela imagem, a gente vai dizer o quê? Sim, não é? Eles estão bem, né, concentrados ali. Yes, they can. Eu vou fazer agora a resposta um pouquinho mais longa. Vou colocar o verbo principal agora, né? They can paint. Tudo bem? Se fosse negativa, people, como é que eu faria aí? Vou colocar aqui embaixo, né? No, they can't. Não conseguem, não sabem, né? Não podem. E aqui o verbo principal, paint. Tá? Então, eu fiz a resposta um pouquinho mais longa, mas eu poderia fazer também a resposta curtinha, né? Yes, they can. No, they can't. Tudo bem? Então, você tem opções, right? E nós vamos dar continuidade à nossa revisão. Vamos relembrar um pouquinho agora de um outro tópico, ainda sobre verbos modais. E a nossa personagem Potira agora vai falar uma coisinha aqui para vocês. Acompanhem. When I was 5, I could climb the trees. When I was 5, I could climb the trees. When I was 5, I could climb the trees. Então, vocês puderam acompanhar aí a voz da Potira, né? Ela fez um comentário a respeito de uma lembrança que ela teve, certo? Quando? When? Quando ela tinha 5, quando ela tinha 5 aninhos, ok? O que ela tinha de lembrança desta época? Ela falou a respeito das trees, né? Então, ela está aqui com esse balão de pensamento relembrando esse tempo. Ela disse, I could climb the trees. I could e climb. A palavra climb é subir. Ela conseguia subir aonde? Nas árvores, né? Ela tinha essa habilidade, certo? Então, ela conseguia subir lá em cima das árvores. Quando ela tinha, when she was 5, ok? Então, ela fez uma frase utilizando o verbo modal could, ok? Este verbo modal aqui, olha, certo? Vocês puderam observar que ela fez uma frase com o verbo modal falando sobre algo que aconteceu lá no passado, não é verdade? Então, por falar algo relacionado ao passado, vamos ver aqui junto comigo o uso deste verbo modal could. Então, acompanhe aqui, olha só. O verbo modal could é um verbo auxiliar. Por quê? Porque ele deve ser sempre acompanhado por outro verbo com um significado próprio e no infinitivo sem o to. No caso aí da Potira, vocês viram
que ela falou I could climb. Então, quem é auxiliar aí? É o could. O verbo principal é quem? O verbo climb, que é o verbo subir, ok? Então, neste caso aqui, olha, quando a gente vai utilizar o verbo, a gente fala o verbo no infinitivo sem essa palavra to na frente, certo? Bom, e sobre a parte do passado, acompanha aqui, olha só. O verbo modal could é o passado ou a forma condicional de can. Vocês já lembraram conosco o verbo modal can, não é? Então, quando eu quero falar este verbo modal no passado, eu vou utilizar o could. Então, can é o presente, could é o passado, ok? Então, e ele é traduzido como podia, poderia ou sabia. No caso da potira, né? A potira sabia, né, escalar, subir nas árvores, né? Ela podia, ela tinha esta habilidade. E por falar em habilidade, vamos ver aqui junto comigo que nós temos dois usos para o could. Quais são? Primeiro, possibilidade. E segundo, foi o caso da potira, de capacidade ou habilidade. Então, estes são os usos do verbo modal could. Acompanhe alguns exemplos. Olha só, nessa primeira imagem você pode observar um casal sentado ali no sofá, né? E a pergunta diz o seguinte: You could watch a movie or your favorite series. Então, você poderia assistir o seu movie, filme, or your favorite series, ou a sua série favorita. What do you think? O que você acha? Então, pela pergunta, você pode perceber que a pessoa está dando uma possibilidade, né? Um dos dois perguntou aí, não foi? Então, há uma possibilidade. Ou assiste o filme, ou a série. Então, quando foi colocado esse could aí, deu a ideia de possibilidade. Então, você poderia, ou você podia assistir o seu filme, ou você podia assistir a sua série favorita. Então, vocês viram aí nesse exemplo, exemplo de possibilidade. Um outro exemplo ainda com esse tópico, não é? Possibilidade. Então, você tem a imagem aí de um rapazinho, né? Um balão de pensamento, pensando numa casa bem large, super grande. If I had all that money, se eu tivesse todo aquele dinheiro que está ali naquela maleta, né? Ele estava pensando. I could buy a large house. Eu poderia comprar uma large house, poderia comprar uma casa bem grande. Então, é uma possibilidade, certo? Se ele tivesse, né? Se fosse esse dinheiro todo dele aí, ele poderia fazer isso, ok? Agora vamos ver o exemplo com capacidade e habilidade. Nessa imagem você vê mais uma garotinha, né? Ali com o violão nas mãos. E a pergunta a respeito dela diz o seguinte: Could you play the guitar when you were a child? Você sabia, você podia tocar violão quando você era uma criança? Então, está falando de quê? De capacidade, de habilidade. E nesse exemplo, vocês estão vendo uma pergunta, não é? Vamos ver mais um outro exemplo. Ainda sobre capacidade e habilidade, vocês têm aí sobre o Greg. Greg could swim when he was younger. Então, o Greg, ele conseguia, ele podia swim, nadar, quando ele era mais jovem. Então, você está vendo aí mais um exemplo, quando está se referindo ao passado, né? Nós utilizamos o could para falar sobre habilidade ou capacidade. Então, acompanha aqui comigo, né? A gente vai ver os elementos que a gente precisa para formar essas frases na forma afirmativa com o could. Então, primeiro, né? Sujeito, lógico, seja o nome ou seja o pronome pessoal. Acompanhado de quem? Do could, que é o meu verbo auxiliar, e depois o verbo principal no infinitivo sem o to, certo? Então, vamos ver alguns exemplos aqui junto comigo. Então, olha só, você tem aí, ó, Louis could ride a motorcycle. Louis could ride a motorcycle. Louis sabia dirigir uma moto. Então, ele tinha a capacidade, não é? They could sing. They could sing. Eles podiam, eles sabiam cantar. Então, observem que vocês estão na ordem dos elementos, né? Louis é o sujeito, they também. Could, né? Tanto na primeira frase quanto na segunda. E o verbo principal é ride na primeira frase e o sing na segunda.
Tudo bem? Então, esses são os elementos para a forma afirmativa. Vamos ver agora os elementos para a forma negativa. Também é muito easy, muito fácil. Então, aquela mesma ordem, olha só, o sujeito. Depois vem o meu verbo auxiliar, que é o could. E depois do could, ou eu coloco ali o not, depois do could, ou eu posso usar a palavra contraída, né? O could junto com o not, que forma essa palavra aqui, ó, couldn't. E aí segue também naquela mesma ordem o verbo principal no infinitivo sem o to. Tudo bem? Lembrando que você tem possibilidade aqui, tá? Ou você usa o could not, ou você usa esse aqui, que é a forma contraída, que é o couldn't, ok? Vamos ver exemplos comigo. Então, o Lewis could ride a motorcycle, né? Aquela mesma frase você observa aí, o Lewis, ele sabia, ele tinha capacidade, tinha habilidade de dirigir uma moto, né? De andar de moto. Forma negativa, acompanhe. Forma negativa, eu posso colocar só o not logo depois do could, né? E aí segue aqui na ordem o verbo principal, tudo bem? A próxima frase que a gente viu na afirmativa foi o they could sing. Eles sabiam, eles podiam cantar. Na forma negativa, eu tenho aqui a forma contraída, ok? A forma contraída, que fica dessa forma aqui, ó. They couldn't sing. Tudo bem? Como é que eu formei esse couldn't aí? Eu juntei o could junto com o not. Tirei o O do not e no lugar do O eu coloquei esse apóstrofo, né? Que parece uma vírgula, não é? A gente chama de apóstrofo. Então, você tem um couldn't, tá? Que a gente chama de forma contraída, tudo bem? Então, você pode utilizar esta forma contraída ou esta forma completa aqui, sem problema nenhum. Agora, vamos ver um exemplo aqui junto comigo. Vamos fazer essa frase aqui junto comigo. Ride a bike. Então, você observa aqui o garotinho, né? Tá aqui com a bike dele, certo? E o verbo é ride a bike, andar de bicicleta. Nós vamos fazer aqui as nossas frases na forma afirmativa e na forma negativa, ok? Vamos fazer aqui na primeira afirmativa. Então, he could ride a bike. Então, estou fazendo na forma afirmativa, ok? Agora, nós vamos refazer a frase nas formas negativa, ok? Nas duas possibilidades, certo? He could, aí eu coloco not, ride a bike. E agora, a forma contraída. He could, caso couldn't, ride a bike. Ele não sabia, não tinha capacidade de andar de bicicleta, ok? Então, você pode fazer tanto desta forma aqui, utilizando o could not, quanto desta forma aqui, utilizando a forma contraída, que é o couldn't, ok? Então, observem que é bem simples, né? Não tem muito mistério. Então, é só você lembrar da ordem dos elementos que você tem que colocar para poder organizar a sua frase, tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa, right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem, né, essa nossa segunda parte da revisão.